A gente tem uma ligeira impressão de que essa coisa de viver de aparências é uma exclusividade das redes sociais, né? Mas não é não. Acabou de queimar uma luz lá atrás, vocês viram? Alright. Gosta de criticar na internet essa história de todo mundo querer viver de aparências, que o Instagram é o lugar para você se mostrar lindo, maravilhoso, com filtros esplêndidos que deixam a sua cara chapada e sem nenhuma espinha, que o Twitter é um lugar para você se mostrar super descolado e super na onda, cheio das gírias e memes super legais, e o Facebook é aquele lugar para você se mostrar um santo, menino de família, super politizado, que entende de todas as coisas e tá muito afim de comentar todos os problemas sociais do país. Mas daí, quando você chega e encontra alguém na rua, encontra seus amigos no bar ou chama as pessoas para se reunirem na sua casa, não tem nada disso, né? Você não é descolado, você não é super politizado, você não é santo de maneira alguma e você definitivamente não tem aquela pele lisinha maravilhosa e está naquele cenário maravilhoso que você vive mostrando no seu Instagram, que você tira foto de um ângulo só e é o ângulo que você mais ou menos parece bonito. Mas beleza, essa é uma crítica que todo mundo já faz há muito tempo. Todo mundo que começa a falar de internet chega um momento que entra nesse limbo de é tudo muito falso e as pessoas vivem de aparência na internet. Isso é comum, todo mundo passa por esse assunto em algum momento. Mas uma coisa que a gente não parou pra pensar ainda é que viver de aparências é uma coisa de personalidade, não de internet. Porque, pô, eu ainda peguei uma fase da minha vida, apesar de que eu era muito nova na época, em que a gente não tinha internet. E ainda assim existiam pessoas que viviam de aparência. Quem é que não tem um conhecido ou um amigo que tem um puta carrão do ano, mas não consegue nem pagar suas próprias contas? Eu, por exemplo, conhecia um cara quando eu tinha lá 14 anos e nem acessava a internet, que esse cara vivia andando com super roupinhas da moda. Super é uma palavra que eu tô usando demais nesse vídeo. Provavelmente o Léo deve estar contando aí 1, 2, 3 na edição toda vez que eu falo super. Não. Então, mas esse cara, ele vivia andando super na moda, com roupinhas de marca, sei lá, que uma camiseta custa R$479, sendo que de custo ela deve ter custado 7, só porque tem uma marquinha bonitinha lá, uma logo que foi inventada por algum super publicitário. E aí, por causa disso, ou então porque ele convivia com essas pessoas, ele ficou aqui assim, eu não sei, mas ele só convivia com uma galera da High Society, e aí esnobava mais ou menos as pessoas que eram mais humildes. Humildes não é a palavra certa, na verdade, que eram mais simples, que não tinha essa coisa de viver nessa vibe aí, às vezes até tinha muito mais dinheiro do que ele, mas vivia de uma maneira normal. Então, e esse cara não tinha nem onde cair morto, fora as roupinhas que na verdade ele parcelava em 12, 24 vezes, tipo Casas Bahia mesmo, ele não tinha mais nada, mas gostava de se aparentar super rico, super milionário, super cheio da moral. E quem é que nunca conheceu alguém assim, né? Mas por enquanto eu só tô falando de gente que quer se demonstrar uma coisa que não é, viver de aparências em coisas materiais. Mas também tem aquela galera que gostam de se mostrar super bem relacionadas. Falei super de novo, mas o que tá acontecendo? Eu só sei essa palavra hoje. E daí gosta de contar vantagem de que tem um amigo que é famoso, ou que tem um amigo que tem isso, um amigo que é dono daquilo, um amigo que conhece sei lá quem. Quando na verdade essa pessoa simplesmente cruzou com essa outra pessoa com a qual ela se diz melhor amiga uma vez na vida e daí fica contando vantagem que, ah não, nossa, fulano é super meu amigo. Gente, eu não consigo mais. Vou parar esse vídeo que eu só consigo falar super. E também tem a versão do cara que às vezes só cita o nome de uma outra pessoa no meio da conversa, assim, ah, porque o dia que eu estava lá com o Obama, e continua a conversa como se nada tivesse acontecido, mas no fundo, você sabe pelo tom da voz da pessoa quando ela falou aquele nome, que ela tá querendo contar uma vantagem que às vezes ela não tem, né? E aí, chegamos à conclusão de que, cara, esse negócio de querer viver de aparências já existe há muito tempo. Já existiam pessoas que viviam dessa maneira antes mesmo de existir as redes sociais. O que acontece é uma coisa que acontece com várias outras características da humanidade, que é agora a gente tem mais conhecimentos de pessoas assim, porque elas se expõem em lugares que muita gente pode achar, sei lá, ver essas pessoas, ter conhecimento de que elas existem, né? Que são as redes sociais. Então, para de reclamar que a internet trouxe uma coisa de viver de aparências, porque a pessoa que tem essa coisa de querer viver de aparência, ela já estaria vivendo de aparências com
redes sociais ou não, cara. Então não bota a culpa na internet quando a culpa não é da internet. Porque a internet é uma terra de ninguém. Amigo, não, a internet não é nada. As pessoas fazem da internet a terra de ninguém. Ah, porque a internet é um lugar para se viver de aparência. Não, a internet não é nada. As pessoas vivem de aparência na internet. Presta atenção que isso é uma coisa do ser humano, das pessoas que estão fazendo a internet, não a internet. Ah, porque o YouTube é raso. As pessoas ficam fazendo vídeos de amoeba. Amigo, o YouTube não é raso. Raso são as pessoas que fazem conteúdos rasos pro YouTube. Por exemplo, eu. Então, por causa disso, nós vamos terminar esse vídeo agora.